Olá! No último vídeo eu falei da importância da gente realmente preparar as refeições em casa, do quanto isso pode ser impactante na nossa ingesta do dia a dia. Hoje, para não deixar vocês na mão, eu trouxe como se fosse uma continuidade do último vídeo, que é só algumas dicas mesmo na preparação dos alimentos, algumas dicas para facilitar vocês quando forem preparar as refeições no dia a dia durante a semana. Glória a Deus. Glória a Deus. A primeira dica que eu daria para facilitar é, antes de ir no mercado, já ter em mente o cardápio. Escolher alguma proteína. Lembra que se você está buscando emagrecimento, é importante escolher proteínas com um teor de gordura mais baixo. Aqui eu vou colocar algumas listas para vocês tirarem um print da tela. Tanto de carnes vermelhas quanto de carnes de frango. As carnes, digamos que são um pouco mais magras, só para ajudar vocês na hora de escolher. Escolham também o carboidrato que vocês vão usar para fazer, digamos, as refeições durante a semana. Às vezes uma dica é até mesmo escolher 2 carboidratos diferentes, porque daí assim vocês podem ir variando, né? Comprar uma batata, comprar um arroz, ou comprar um macarrão e uma quinoa. Dá para ir variando nesse sentido, fazendo várias combinações. Escolham também os vegetais que vocês vão usar. Salada. Lembre-se que, se vocês estão buscando emagrecimento, colocar mais do que é mais leve e menos do que é mais pesado vai ajudar muito vocês a reduzir a ingesta calórica. Se vocês estão buscando emagrecimento, então o que vocês precisam é ingerir um pouco menos caloria, e é importante que vocês busquem saciedade dentro disso, porque se vocês estão se sentindo saciados, vocês vão acabar comendo menos ao longo do dia. Então assim, aumenta a quantidade de vegetal e reduz um pouco a quantidade de carboidrato. Não porque o carboidrato em si faz a gente engordar, né? Mas é porque como agora o objetivo não é ganho de massa e vocês provavelmente não estão precisando dessa energia toda, então dá pra diminuir um pouco a quantidade de carboidrato, colocar só uma colherzinha ali pra matar uma vontade pra ter no dia a dia, e aumentar a quantidade de vegetal, porque olha a diferença que dá de um pro outro quando faz esse pequeno ajuste, diminuir um pouco o carboidrato e aumentar a quantidade de vegetal no prato. Fora que ainda assim vai ter um volume grande, porque o tamanho da marmita é o mesmo, e vai ter um nível de saciedade grande por conta das fibras que estão contidas nos vegetais. A segunda dica é escolher formas de preparo prática. Por exemplo, se tu não tem muita prática na cozinha, ou se tu não tem muito tempo, às vezes tu pode pegar uma bandeja, uma travessa, colocar dentro da travessa batata, mignon suíno, brócolis, cenoura, fechar, colocar pro forno. Pronto, já tem comida pra semana. Tu pode só adicionar uma salada e tu já vai ter comida usando uma travessa só pra fazer. Dá pra usar slow cooker, dá pra usar air fryer. Eu particularmente uso bastante, eu faço proteína lá geralmente. Dá pra fazer peixe, dá pra fazer camarão, dá pra fazer salmão, dá pra colocar tofu lá dentro, dá pra usar, por exemplo, pra fazer também batata, sabe? Dá pra fazer batata assada. Assim, ó, escolham opções práticas de preparo, porque isso com certeza vai ajudar. Utensílios de cozinha também ajudam muito. Por exemplo, ter uma faca boa. Se vocês precisam cozinhar toda semana pra vocês, ter uma faca boa, com toda certeza vai reduzir muito o tempo de vocês na cozinha, porque vai tornar tudo muito mais prático. A terceira dica é pra investir em tempero. Muitas vezes a comida ela não fica tão saborosa porque a gente não tempera da forma correta. A pessoa quer se alimentar melhor, mas ela vai lá e coloca uma batata doce anêmica. Pô, cara! Um frango parece que foi atropelado no prato. De novo, cara! Não é um prato bonito, sabe? Então é importante que a gente sinta prazer no processo. Então vai fazer a comida, tira um tempo realmente pra fazer bem feito, sabe? Vai colocar uma batata no forno, coloca sal, pimenta, alecrim. Usa menos óleo, porque como eu já falei em alguns vídeos anteriores, apesar de ser muito palatável e saudável, um azeite de oliva na comida, acaba elevando muito a ingestão. Então uma das partes boas de fazer comida em casa é poder exatamente ter esse cuidado. Usar menos gordura e usar mais temperos que são mais leves. Coloca bastante cebola, pimentão, salsinha, cebolinha. Investe bastante em tempero. Uma coisa que dá pra fazer é comprar salsinha e cebolinha, cortar tudo de uma vez por mês e congelar. E aqui vem a quarta dica também, que é ter os dias, sabe? Escolher. Por exemplo, esse negócio da salsinha e da cebolinha, geralmente no início do mês eu vou no mercado, compro uma quantidade maior, compro e já deixo tudo congelado pro mês. Porque daí quando eu vou fazer minha comida durante o mês, eu já tenho lá as porções de tempero para não precisar picar todas as vezes. Então isso facilita. Eu faço o trabalho só uma vez.
Mas é importante que vocês tenham as datas. Por exemplo, eu vou no mercado na segunda e toda quinta-feira eu cozinho. Porque se vocês não têm as datas, vocês vão deixar pra ir quando der, quando sobrar tempo. E geralmente tempo é uma coisa que não sobra. Tempo é uma coisa que a gente organiza de acordo com as nossas prioridades. Então, se coloca os dias que tu tem pra cozinhar, independente do teu dia tá cheio ou não, aquilo faz parte do teu dia. Tu olha pra aquela tarefa no dia, bom, hoje eu preciso ir no mercado. E nisso tu tem os teus dias certos e tu consegue ter mais constância fazendo dessa forma. E pra finalizar, eu sei que tem algumas pessoas que não gostam de deixar a comida pronta na geladeira, né? Que não gostam de comida requentada e por isso que acabam comendo muito fora. Uma dica que eu daria é pra, na hora que for fazer o jantar à noite, faz dobrado. Vai fazer um jantar, vai fazer, sei lá, um salmão na air fryer com uma batata assada e uns vegetais refogados, faz uma quantidade dobrada pro almoço no outro dia. Então assim, tu sempre vai conseguir almoçar e jantar comida que tu preparou, que no final vai fazer tu comer de uma forma mais leve, de uma forma mais saudável, economizar dinheiro, economizar tempo. E tu só precisa de manhã juntar os lanches que tu vai comer junto com essa refeição ao longo do dia e pronto, já tem a tua dieta organizada pra semana toda. Eu espero agora que não só eu tenha te convencido que realmente comer em casa pode fazer muita diferença na tua ingestão ao longo da semana, mas que eu também tenha te ajudado com algumas ideias de como tornar isso um pouco mais fácil. Não esquece de curtir, de compartilhar e de enviar esse vídeo pra alguém que tu acha que possa se beneficiar disso.